Capítulo 2 do Jardim do Éden. A evolução do ser humano nesse período terrestre até o presente momento é dividida, segundo os ensinamentos Rosacruzes, em 5 épocas. Descrevemos o seu desenvolvimento corporal durante a época polar. Agora, faremos um estudo dele durante a época seguinte, ou seja, a época hiperbórea. Anteriormente, o ser humano era idêntico ao mineral. Posteriormente, ele desenvolveu corpo vital e era parecido ao vegetal. Na terceira época, a época lemúrica, desenvolveu o corpo de desejos, tornando-se parecido ao animal. A terra já havia formado algumas incrustações e havia endurecido em certos lugares, ao passo que a atmosfera era idêntica a uma densa neblina. O ser humano vivia então nas mais densas das vegetações, para se proteger do excessivo calor, enquanto seu corpo havia adquirido uma forma gigantesca. Grandes braços e mãos, maciças mandíbulas, sem testa, o topo da cabeça era muito próximo de onde hoje temos as sobrancelhas. O esqueleto estava parcialmente formado e sua estrutura era de uma cartilagem branda. O ser humano não estava ainda apto a andar ereto. O sangue, que até então fora frio, passou a receber o ferro e a desenvolver corpúsculos vermelhos que, por sua vez, endureceram a estrutura corporal, tornando possível ao ser humano caminhar verticalmente. Chegamos agora à época de desenvolvimento humano relatado no 2º capítulo do Gênesis, quando o Senhor deu a Adão uma companheira, procedendo-se à separação dos sexos. Até então, o ser humano era hermafrodita, porém agora chegamos ao tempo mencionado na história bíblica de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden em virtude de seus pecados. A mudança dos sexos não foi conseguida em um dia, como se poderia concluir pela leitura do livro do Gênesis. Realizou-se lenta e gradativamente. Como a Terra se tornou mais cristalizada, a evolução do ser humano seguiu paralelamente a tal mudança, e daí se tornou necessário que o ego penetrasse dentro do corpo, a fim de exercer seu domínio sobre ele. Por isso, foi necessário conseguir que um cérebro e uma laringe fossem adicionadas, e para tal, ao ser humano foi necessário sacrificar metade de sua força criadora. Daí então, o ser humano atingiu ao ponto de ser uma entidade individualizada e pensante, um criador, e tornou-se apto a iniciar seu trabalho com os minerais. O ser humano, nesse tempo, era inconsciente da mudança dos sexos e também inconsciente de seu ambiente exterior, porque seus olhos ainda não tinham sido abertos. Similarmente aos peixes de águas profundas ou as toupeiras, não tínhamos necessidade desses órgãos, porque a atmosfera era demasiado denso e enevoada. Contudo, depois que a Terra foi lançada do Sol central,
A luz que vinha do interior do ser humano passou a vir de fora. E como a natureza sempre supre cada necessidade, daí então os olhos do ser humano começaram lentamente a se desenvolver. Identicamente, o cérebro foi se desenvolvendo por etapas. Da mesma maneira, outros órgãos relacionados com o cérebro foram se formando de acordo com as exigências do desenvolvimento humano. Conforme se separaram os sexos e o ser humano expressou exteriormente apenas um dos sexos, a glândula pineal, que nas épocas polar, hiperbórea e na primeira parte da época lemúrica, sobressaía do topo da cabeça. Nessa ocasião, recolheu-se ao interior do crânio. Há ainda pequeno órgão dentro do cérebro do ser humano, o corpo pituitário, que tem muito a ver com seu desenvolvimento físico e mental, e que é tão importante quanto a epífise cerebral, a glândula pineal. O corpo pituitário ou hipófise é muito necessário para a vida humana e seu desenvolvimento. Ele desabrocha no feto na 4ª semana. Na vida, é possível seguir o desenvolvimento do corpo humano em todas as suas fases, desde o início até ao maravilhoso mecanismo atual. Primeiramente, vemos como uma diminuta partícula de matéria gelatinosa é atraída por outra partícula de vibração oposta, formando os polos positivo e negativo. Seguindo o embrião, através de seu desenvolvimento, ele adquire a forma semelhante a uma bolsa. A primeira tentativa de dar forma e é idêntica à que foi descrita no capítulo precedente, a forma globular e gelatinosa da época polar. Este pequeno saco embrionário possui dentro de si todas as potencialidades do presente corpo aperfeiçoado, com as duas polaridades, positiva masculina e negativa feminina, a glândula pineal e o corpo pituitário. Seguimos o embrião humano através de seu crescimento e de suas transformações, as quais, tal como no caso do ser humano pré-histórico, passam através dos estágios equivalentes ao mineral, vegetal, e adquire o estágio de réptil com sua característica cauda, a qual desaparece na 9ª semana, seguindo em seu estágio animal com sua face semelhante à do cão, no qual há como que uma pequena mancha que se tornará mais tarde os olhos, os ouvidos, etc. Em certo estágio de seu desenvolvimento, a glândula pineal projeta-se através da forma idêntica à de uma bolsa, e essa pequena forma passa pelo hermafroditismo, tal como na época hiperbórea, quando não havia diferenciação de sexo exteriormente. Assim, podemos seguir a evolução do corpo humano pelas transformações operadas no crescimento pré-natal da criança na matriz materna.